126, o verso 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Se assente, fique à vontade. Hoje nós vamos aprender algo que, na minha opinião, é uma das disciplinas mais difíceis para nós como cristãos. Diga para o seu irmão assim: o que te impede de esperar em Deus? Amém? Ou o que tem te impedido de esperar no Senhor, não é verdade? Porque nós podemos ver aqui nesse texto na qual nós lemos, depois de algum tempo, de décadas, onde eles estiveram, o povo de Israel esteve no cativeiro da Babilônia, e finalmente o Senhor os libertou, eles alcançaram a liberdade do Senhor. E a gente pode ver que aqui o salmista, após esperar muito tempo no Senhor, ele tinha história para contar. E nosso Deus, Ele quer nos dar história para contar. É por isso que muitas vezes Ele nos faz esperar. Fala para o seu irmão: você vai ter muita história para contar. Amém? Muita história para você contar. Porque você esperou no Senhor. E quem espera no Senhor, Isaías diz que Ele vai renovando as suas forças. E a espera, amados, é algo que o Senhor tem usado, sempre usou, que vai nos levar, é um instrumento que nos prepara para aquilo que o Senhor tem de maior para nós, que é a vitória. E o povo de Israel, aqui nesse texto, nós costumamos pegar só a parte que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, eles vão, aquele que sai chorando, ele vai voltar com a bênção na mão. Mas aqui o povo de Israel, eles precisavam vencer alguns inimigos. Só que aqui não era uma batalha contra filisteus, contra amalequitas, ou contra qualquer outro adversário que eles estavam acostumados a lutar naquela época. As lutas que eles iam lutar após essa liberdade do cativeiro da Babilônia, a qual o Senhor os libertou, eram lutas internas, lutas essas que eu e você também enfrentamos no período de espera. São lutas onde muitas vezes nós não conseguimos entender a ansiedade, a preocupação, o medo que muitas vezes vai consumindo o nosso coração. E são lutas terríveis, e quem sabe só você e Deus sabe. Lutas que, se você for contar para alguém, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: mas você está sofrendo por pouca coisa. Mas só quem sofre, só quem espera, e só quem está vivendo uma luta interna, que ele sabe o que ele está passando. Mas eu quero te dizer que o Senhor nosso Deus, quando você ouve palavra, você é fortificado, você é renovado pelo Senhor. Então hoje é noite de renovação. Quem sabe essa luta está muito ferrenha, muito intensa dentro da nossa alma, mas pode ter certeza que nosso Deus, quando Ele nos diz para esperar alguma coisa, é porque aquilo que Ele nos disse é certo que vai acontecer. Amém? Então nós vamos ver aqui algumas lutas que nós temos que travar internamente, intimamente, no período da espera. E a primeira luta, o primeiro inimigo que nós precisamos vencer para esperar no Senhor, ou que tem nos impedido de esperar no Senhor, é a inconstância. E o que é inconstância? Segundo o dicionário, é falta de constância, é volubilidade, é instabilidade, é infidelidade. O povo nessa época, eles estavam vivendo de altos e baixos. Eles estavam um dia bem com o Senhor, outra hora eles estavam maus com o Senhor. E nós podemos ver que um dia eles adoravam ao Senhor e no outro dia muitas vezes blasfemavam contra o Senhor. Era um povo, o povo de Israel era um povo que não conseguia ser fiel em suas atitudes. E nós não podemos ser inconstantes na fé. A Bíblia diz que nós temos que perseverar, porque nossa corrida foi iniciada e nós não podemos segundo a Bíblia, ser constante muitas vezes é você e eu temos dificuldade
dificuldade em manter até o fim algum projeto que nós iniciamos. Você iniciou um projeto com Deus, então se está surgindo dificuldade, a dificuldade normalmente é um meio de dizer que Deus está com você. A dificuldade normalmente é um meio de mostrar para você que o caminho está certo. Porque eu não vejo o povo de Israel no caminho de Canaã, a terra prometida, eu não vejo eles vivendo a vida de mar de rosa. Eu vejo o povo de Israel enfrentando luta, enfrentando inimigos, enfrentando a sequidão. E nós não podemos ser inconstantes na fé. Nós podemos ver que ser inconstante é viver disperso, é ter dificuldade de manter o foco naquilo que você se propõe a fazer. Eu estive pregando aqui domingo passado que nós temos que ter foco, esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. A pessoa instável, ela tem dificuldade. A pessoa que é inconstante, ela tem dificuldade de manter foco naquilo que ela iniciou. E Tiago compara a pessoa que duvida, ele compara com a onda do mar que é agitada e impelida pelo vento. E a Bíblia diz que tal homem não pode esperar nada de Deus. Então nós não podemos ser pessoas com ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É aquela pessoa que tem uma fidelidade dividida. Ela não consegue ser fiel ao Senhor, ela não consegue manter constância ao Senhor. É aquela velha história: se o vento sopra para a direita, ele vai de acordo com o vento, ele não consegue manter-se firme. E nós podemos ver que o povo de Israel foi desafiado pelo profeta Elias. Em 1 Reis 18, 21, ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então o Espírito de Deus muitas vezes ele nos desafia que nós não podemos ter uma fidelidade dividida. Nós estamos vivendo uma época, um tempo no qual o povo muitas vezes não está mantendo-se fiel naquilo que eles predeterminam com o Senhor. Hoje em dia, como eu sempre falo aqui, até no casamento as pessoas elas não querem ter fidelidade. As pessoas muitas vezes elas estão fazendo contrato ao invés de aliança. Aliança não se pode quebrar. O Deus que você serve fez uma aliança com você, e eu e você não podemos impedir o nosso Deus de agir, porque está demorando aos nossos olhos. Nós temos que entender que a nossa fidelidade ela tem que ser ao Senhor, ela não pode ser dividida. Então Elias desafiou o povo dizendo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E a inconstância é algo que faz muitas pessoas ficarem no deserto. Por que ficam no deserto? Porque elas nunca conseguem manter constância no Senhor. O povo de Israel teve que morrer no deserto porque eles eram inconstantes, eles deixaram ser vencidos pela inconstância. Então, irmãos, se você está esperando no Senhor, eu te dou um conselho. Eu sei que é difícil o que eu vou dizer, mas o único caminho, a única saída para você receber de Deus aquilo que Ele prometeu é esperar. Porque quem espera no Senhor, ele não fica frustrado. Quem espera no Senhor, ele não fica envergonhado, porque o nosso Deus não é homem para mentir. Quando Ele predetermina alguma coisa, quando Ele escolhe alguma coisa para nos dar e para nos abençoar, ninguém pode se levantar contra. E ainda aquele que se levanta contra a promessa do Senhor. A gente pode ver Sanbalat e Tobias tentando impedir Neemias de reconstruir os muros. Eu quero te dizer, como na oração inicial, no texto que foi lido: nenhuma arma que foge contra nós vai prosperar. Então nós temos que aprender a esperar no Senhor e não viver uma vida que é de infidelidade ao Senhor. Seja fiel ao seu Deus. Não tem nada, seja fiel ao seu Deus. Não está acontecendo nada, continue esperando no Senhor. Todos estão contra você, continue esperando no Senhor, porque quem espera no Senhor, ele vai ser recompensado, ele vai ser galardoado pelo Deus Todo-Poderoso, que não é homem. Eu quero te dizer, Deus não mente. Ele não mentiu quando disse que te abençoaria. Ele não mentiu quando disse que mudaria a sorte da tua família, que salvaria a tua família, que abriria porta onde não existiria porta. Ele não mentiu. Mas entenda que nós podemos ver que há um tempo e um modo para tudo acontecer debaixo do céu. Então não queira apressar Deus, porque Ele tem um tempo, Ele tem um modo, Ele tem um jeito certo de agir. E todas as vezes que o povo de
Israel, que clamou e questionou, murmurando contra o Senhor, eles pereceram. Então eu te dou um conselho: guarda o teu coração da murmuração. Porque a espera, se você não tiver discernimento de Deus e não tiver entendimento do que Deus está fazendo, a espera vai fazer com que eu e você murmure contra o Senhor. Então não saia daqui com o coração murmurando contra o seu Deus, porque nós podemos ver que murmuração no período de espera é algo que Deus abomina. Então nós temos que aprender que a inconstância muitas vezes vai levar a mim e a você a ter uma fidelidade dividida. Não tenha uma fidelidade dividida. Seja constante no Senhor e não seja como a onda do mar. Tiago disse: impelida e agitada pelo vento, e não o homem que é impelido pelo vento e agitado pelo vento, ele não pode esperar nada de Deus. Então espera no Senhor. Sabe por quê, irmão? Se eu não estou disposto a esperar em Deus, é melhor nem pedir para Ele. Se eu não estou disposto a esperar algo de Deus, é melhor eu não pedir para Ele, porque tem coisas que vai levar tempo. A gente pode ver que Lázaro havia morrido, né? E Jesus chega depois de 4 dias e Lázaro já estava morto. Jesus poderia chegar antes? Poderia. Jesus poderia curar aquele enfermo à distância e dizer: Lázaro, ser curado. Ele poderia, mas o nosso Deus muitas vezes Ele testa a nossa paciência, muitas vezes Ele testa a nossa perseverança, Ele testa realmente para ver se nós vamos perseverar nele, mesmo como nós estamos dizendo. Outro inimigo que muitas vezes nos impede de esperar no Senhor é o ego. Olha o seu irmão e diga: desce do cavalo, irmão. Amém? O que é ego? Conceito que o indivíduo tem de si mesmo, consideração ou apreço exagerado que alguém tem por si mesmo. Por que o ego? Porque nós podemos ver que o povo de Israel era o povo de Deus, era o povo escolhido por Deus, e muitas vezes eles se achavam que eram intocáveis, que eles eram imbatíveis, e muitas vezes nós pensamos assim: olha, Deus me ama. Se Ele me ama, Ele vai fazer tudo o que eu precisar na hora que eu precisar. Não é assim. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que corrige porque Ele ama. Então nós precisamos abandonar muitas vezes a prepotência do nosso coração, a arrogância e a autoconfiança, e precisamos depender mais do Senhor. É por isso que o Senhor, quando Ele vai nos dar alguma coisa, Ele primeiro nos leva para o deserto. E lá no deserto, na escolinha do deserto, é onde o Senhor quebra o nosso coração, é onde Ele quebra o vaso e faz o vaso segundo a vontade dEle, é onde a pessoa deixa a autoconfiança de lado, é onde ela deixa a prepotência e a arrogância de lado, porque deserto, se não depender de Deus, morre. Então é o que diz a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de lá vem meu socorro. É o que diz 127 de Salmo: se o Senhor não vigiar, é vão o trabalho da sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta esforço nosso. É por isso que nós temos que deixar o ego de lado, porque o povo de Israel se achava intocável, imbatível, e nós temos que entender que nós não podemos ser prepotentes a ponto de achar que nós não precisamos mais de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós conquistamos o que nós desejamos na nossa vida, e muitas vezes isso acaba nos fazendo esquecer que Deus ainda está conosco e que Ele continua merecendo honra, glória e adoração. Porque muitas pessoas alcançam as coisas, mas elas esquecem que Deus continua sendo digno de honra e de glória. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 13. Aleluia. Oséias capítulo 13, verso 5. Olha a prepotência do povo de Israel, a arrogância e a autoconfiança desse povo. Oséias 13, verso 5. Amém? Vai procurar que tem Oséias aí na Bíblia, irmão. De vez em quando some esses. É depois de Gênesis? É depois, está entre Gênesis e Apocalipse, pode ter certeza. Oséias 13, verso 5. 13. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente.
Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. O grande perigo do cristão se chama prosperidade. É um dos maiores perigos do cristão, se ele não está firmado no Senhor. Porque o texto diz: eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu alimentava vocês, vocês ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, e o orgulho fazia com que eles se esquecessem de Deus. É por isso que quando você está esperando em Deus, você vai ter um inimigo que se chama ego, que é o conceito que a pessoa tem de si mesmo, é aquele apreço exagerado que a pessoa tem de si mesmo. Então nós temos que aprender que nós precisamos de Deus. Fala para o seu irmão: você precisa de Deus. Sabe por quê, amados? Porque a grandeza do homem, segundo a Bíblia, não está naquilo que ele tem, não está naquilo que ele é, não está naquilo que ele conquistou, está porque Deus é nele. Porque a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo e perder a salvação da alma. Então nós temos que aprender que muitas vezes o ego, o orgulho, a arrogância do nosso coração vai nos impedir de esperar no Senhor. Então é por isso que o Senhor, quem sabe, está prolongando esse processo. É porque quem sabe ainda há um grande resquício lá no fundo do nosso coração de ego, de muitas vezes de autoconfiança, porque nós muitas vezes fomos ensinados pela sociedade, muitas vezes dizendo assim: eu faço o que aconteço, eu posso, e muitas vezes com essa atitude a gente vai deixando Deus de lado. É o que nós temos aqui. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Fala para o seu irmão: espera, irmão. Amém? Quando fala espera, todo mundo já chega torce no banco e fala assim: meu Deus, que frase ruim de ouvir, que frase que eu não gosto de ouvir, que coisa que Deus me manda fazer que eu detesto. Porque se você disser que gosta de esperar, você é exceção na face da terra, porque a maioria de nós não gosta de esperar em nada. Prova para você, eu sempre disse isso aqui: quando você vai no médico em algum lugar com horário marcado, e você chega lá no horário marcado, passa 10 minutos, você já fica ansioso, vai dando aquela agonia, vai dando aquela ansiedade, dizendo assim: se é um médico, você vai logo perguntar: o médico chegou, o médico está atendendo. É mais ou menos dessa forma que nós somos. Então nós temos que deixar o nosso ego de lado, e nós temos que aprender a ser mais gratos ao Senhor. Nós temos que aprender a ter gratidão a Deus. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. É o texto que eu li de Oséias: cuidei de vocês no deserto, na terra de calor ardente. Quando eu alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então se esqueciam. Então, o grande perigo para nós é quando nós estamos alcançando algumas coisas de Deus, é nós deixarmos Deus de lado e viver mais a bênção do que o doador da bênção. Isso é o que acontece em muitas pessoas, em muitas igrejas, em muitos locais, onde a pessoa passa a valorizar e se ocupar demais com a bênção que o Senhor deu para ela. Quando ela não tinha, ela separava tempo para orar. Quando ela não tinha, ela separava tempo para congregar. Ela separava tempo para buscar o Senhor. Mas depois que ela recebeu a vitória, ela não tem mais tempo. Ela se envolveu demais com a bênção. Olha, ser abençoado por Deus é maravilhoso. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, que você receba 100 vezes mais nessa terra e no porvir vida eterna. Mas quando você receber a bênção e o milagre que você tanto esperou, não corrompa o seu coração. Não mude o seu coração, porque Deus te deu alguma coisa. Persevere no Senhor, porque nós temos que aprender a ter perseverança em Deus e não mudar o nosso coração porque o Senhor nos deu alguma coisa. Fala para o seu irmão assim: não mude porque você recebeu alguma coisa. Amém? Amém. Uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, muitas vezes eu sempre repito isso, é uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam que eu fale. Mas a pessoa uma coisa que impede a pessoa, vamos pegar a pessoa que é solteira, se ela não tem namorado, começa a namorar, se ela não vigiar, ela desvia. Ela para de manter a constância, ela para de manter a dedicação
condição que outrora ela tinha. É outra coisa, a pessoa que ganha dinheiro demais, ela vai querer e vai dizer assim: eu mereço, eu sofri tanto para chegar até onde cheguei, eu mereço um descanso. Eu não estou dizendo que você não possa viajar, que você não possa usufruir daquilo que o Senhor te deu ou vai te dar ainda. O que eu estou querendo enfatizar aqui é que nós não podemos nos envolver com a bênção que nós tanto esperamos, a tal ponto de deixarmos Deus de lado. É o que o povo de Israel aqui fez. Quando eles estavam no deserto, Deus estava alimentando eles. Quando eles eram alimentados, eles ficavam satisfeitos. Mas quando ficavam satisfeitos, o orgulho tomava conta do coração deles, e então eles se esqueciam do Senhor. Quantas pessoas aí já se esqueceram do Senhor Todo-Poderoso pelo simples fato de ter alcançado alguma coisa que ela tanto esperou? Então nós temos que aprender a não corromper o nosso coração. Não mude o seu coração quando o Senhor te der alguma coisa. Não mude quando o Senhor abrir as portas que você tanto esperou. Não mude, porque nós temos que aprender. Se houve um período de espera, é porque era necessário um grande tratamento no nosso coração. E se esse tratamento foi um período longo, e depois que eu recebi a vitória, eu joguei tudo para o alto, é porque eu não entendi que aquela espera tinha um propósito de tratar o meu coração, de aparar as arestas, de tirar tudo aquilo. E quando você recebeu o que você tanto espera, continue adorando ao Senhor, continue congregando, continue lendo Bíblia, continue pregando, continue evangelizando, continue adorando, amando o Senhor, porque a bênção é simplesmente uma consequência de ter comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? Tá bom? Então, o outro inimigo da espera é o ego. Então nós temos que aprender algumas características de quem espera no Senhor. O que diz no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Amém? É é aquilo que eu falo aqui, né? Que uma vez eu conversando com uma irmã, e eu perguntei para ela: e aí, irmã, já casou? Está esperando o Senhor ainda? Com paciência, porque o Salmo 40 assim diz. Mas ela diz: pastor, já estou no 70. O Salmo 70 diz: apressa-te, ó Deus. Amém? Então, quem sabe hoje Deus está dizendo para você: fica no Salmo 40, que é melhor. Amém? Não passa o carro na frente dos bois, não. Então, uma característica especial de quem espera no Senhor é a pessoa que tem esperança. Se você está esperando no Senhor, você tem esperança de que alguma coisa vai mudar. Sabe o que diz esperança, segundo o dicionário? É uma disposição do Espírito que induz a esperar que alguma coisa vá se realizar. Isso é esperança. É você ter uma ardente expectativa, uma confiança no seu futuro, de que algo novo está por vir. Mas infelizmente nós nos acomodamos e nos acostumamos muito fáceis com a situação. O ser humano ele tem uma grande característica de se adaptar a tudo. Por isso que ele subsistiu até hoje. Porque se tem seca, ele aprende a viver na seca. Se tem muito frio, ele aprende a viver no frio. Se não tem água, ele aprende a viver com a escassez da água. É como se fosse um camaleão, né? E nós não podemos nos conformar, nos acostumar, porque a esperança é algo fundamental para a vida cristã. 1 Coríntios 13:13 diz que existe a fé, a esperança e o amor. São três coisas fundamentais. A maior delas, obviamente, é o amor. Então você tem que ter esperança. Olha para o seu irmão e diga: tenha esperança. Amém? Tenha esperança. Se a gente olhar, abre aí para você ver Romanos capítulo 4, verso 18. A gente pode ver que Abraão esperou contra a esperança. Romanos 4, verso 18. Acharam? Amém. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será
a sua descendência, sem enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, deu glória a Deus, e deu glória a Deus, estando plenamente, olha que maravilha, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha que maravilha. Um homem que olha para o seu estado físico, o estado da sua mulher, e a Bíblia diz: contra a esperança, em esperança creu, sem enfraquecer na fé. Ele deu glória a Deus, já contava cerca de 100 anos de idade, ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu para você. Então nós temos que aprender a fazer como Abraão, estar convencido. Seja convencido, como diz o texto aqui, de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. E sabe quem nos convence? O Espírito. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nosso Deus, Ele quer convencer você. E como Ele convence? Mostrando que Ele é Deus. Como Ele convence? Fazendo aquilo que a força humana não pode. Como Ele convence? Abrindo as portas, fazendo o impossível em nosso favor. Então você tem que estar convencido de que Deus vai fazer mais. Você tem que ter essa esperança, né? Porque quem espera no Senhor, ele tem uma disposição, algo dentro dele que o induz a esperar. Algo dentro dele que está mostrando para ele que aquilo que ele está buscando não é fábula, não é conto da carochinha, é algo que está dentro dele, que o próprio Todo-Poderoso colocou lá dentro do coração dele, dizendo: olha, eu sou fiel para cumprir a minha promessa, eu sou poderoso para cumprir aquilo que falei ao seu respeito. Então nós temos que aprender. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 12, ele manda nós como cristãos nos alegrar na esperança. Abre lá para você ver Romanos 12, passa algumas folhas para frente, Romanos 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito de esperança. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha que maravilha. Ele está dizendo aqui: alegrem-se na esperança, ou seja, fique alegre. A Bíblia também diz: a alegria do Senhor é a minha força. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Tenha paciência. Ele não está dizendo que vai ser fácil, mas ele está dizendo: olha, fica alegre na esperança. Ou seja, o esperar em Deus vai trazer alegria, o esperar em Deus vai trazer esperança. E nós temos que fazer como ele disse aqui: ser paciente na tribulação. Seja paciente. Seja paciente. É outra característica que nós vamos falar agora. Que quem espera no Senhor, ele tem que ter paciência. Paciência é uma capacidade de tolerar as contrariedades, as infelicidades. Isso é paciência. Paciência é você esperar com uma perseverança tranquila. Fala do seu irmão: tenha paciência. A nossa paciência é testada, não é? Não é verdade? Quem já olhou assim: Deus me dá paciência. Não é? Deus me dá paciência. Aí sabe o que acontece? Deus coloca uma situação para te ensinar você a ter paciência. É aquela situação assim que você não quer, aquele dia que você não tem paciência para conversar com as pessoas. Você já amanheceu assim? É aquele dia que você levanta e você não quer conversa com ninguém. Você quer ficar no seu mundo, você se tranca, não é verdade? É aquele momento que você olha assim para as pessoas e fala assim: não chega nem perto de mim. E é nesse momento que as pessoas chegam perto de você. É nesse momento que as pessoas querem conversar com você. É nesses momentos que as pessoas querem ficar bem pertinho de você. Aí lá no fundo você fala: oh Deus, tem misericórdia, me ajuda a suportar.
É porque tem pessoas que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, tem pessoa que a gente suporta em amor, mas tem outros que a gente ama mesmo. Na verdade, é aquela pessoa, vamos dizer assim, chata, que você não quer ficar perto dela, e ela fica perto de você. É Deus te ensinando você a ter paciência. É Deus te ensinando você a ter a capacidade de tolerância. Aí eu posso entrar no fruto do Espírito: longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, para você esperar em Deus, você vai ter que ter longanimidade, você vai ter que ser longânimo, você vai ter que aprender a ter domínio próprio, que é dominar a si mesmo, dominar a sua ira, né? Dominar a língua. Fala para o seu irmão, domina essa língua, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Ô língua, não é verdade? Tiago diz que da mesma fonte não pode sair água doce, água amargosa, água salgada, né? A Bíblia diz que nós temos que, Tiago diz, capítulo 1, ele diz que não tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Quem fala demais fica preso pelas palavras. E se você não tem domínio próprio, não tem paciência, na hora da dificuldade, na hora da ira, vai falar o que não deve. Depois que falou, para pegar uma palavra de volta e consertar é impossível. É por isso que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Eu falo muito aqui, ó. Aqui se deixar eu falo 2, 3 horas, mas quem me conhece de perto sabe que tem gente que o povo fica conversando comigo, algumas pessoas conversam comigo, só fica, tá bom, não é verdade. Nossa, é mesmo, né? Glória a Deus. Porque se eu ficar falando demais, eu vou acabar preso pelas minhas palavras. E quantas vezes a gente ficou preso pelas palavras? E depois não adianta dizer assim, não foi bem assim que eu falei. Foi. Já aconteceu isso com você? Não foi assim que eu falei. E a gente muitas vezes tem que entender aquela brincadeirinha da telefone sem fio. Quem já brincou telefone sem fio? Os meninos de hoje aqui, todo mundo é mais velhinho, né? Velhinho não, mais experiente, né? Todo mundo aqui é mais experiente. Os jovens de hoje, você fala telefone sem fio, vai pensar que é um celular, um iPhone, alguma coisa assim. Mas você sabe por que eu estou falando, não é verdade? E essa brincadeira normalmente ela acontece, faz uma roda, né? Põe uns 10, 20 lá e vamos supor, você fala assim, Jesus te ama por primeiro. E aí sempre não vai aumentar um pouquinho. Você concorda? Que a gente sempre aumenta um pouquinho no negócio. Você saiu aqui, Jesus te ama, vai chegar lá no último, Jesus não te ama e você vai para o inferno, seu pecado. Porque a língua é grande. Então cuidado, no período da espera, muitas vezes é um período de silêncio. É um período onde você vai ter que ficar em silêncio. Fala assim para o seu irmão, você está falando demais. Amém? Não é? Todo mundo falou baixinho, né? Mas a gente muitas vezes fala demais. Fala na hora errada, fala o que não é para ser falado. E eu digo para você, até o tom de voz muda o sentido da coisa que você quer falar. Você concorda comigo? O jeito de falar, a entonação da voz mostra o que está dentro do coração. É por isso que as pessoas de hoje, elas criam coragem de escrever tudo na internet, no Zap, né, no WhatsApp, né? Eu não gosto muito. Eu sempre digo que você quer conversar alguma coisa, falar alguma coisa para mim, me chama, vamos marcar um horário, nós vamos conversar olho no olho. Porque esse negócio de ficar conversando muito aí pela internet é só o básico e só o necessário. Porque quando a gente está na frente do computador, do celular, a gente cria coragem para falar aquilo que a gente não tem coragem de falar, olhando no olho da pessoa. Você concorda comigo? Então é por isso que nós temos que aprender a falar menos, ter a capacidade de tolerar, né? Porque nós podemos ver que nós temos que ter paciência. Os que esperam no Senhor vão renovar a força. O salmista diz, eu vou esperar no Senhor com paciência. Ou seja, é uma capacidade de suportar, de tolerar as adversidades. É você estar fazendo tudo certinho. Porque quando as coisas começam a dar errado,
errado, ou não só dá errado, parece que você já chegou num momento da sua vida assim que parece que o negócio trava. Você fala assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer para o negócio andar? A pergunta é, Deus, o que eu tenho que fazer para o negócio andar? Ou, Deus, o que eu estou fazendo de errado que o negócio não está andando? Você já fez essas perguntas? São perguntas que surgem quando nós estamos esperando o Senhor. Tenha paciência. Muitas vezes nós estamos fazendo certinho, vamos dizer assim, o beabá. Orando, jejuando, lendo Bíblia, congregando, afastando-se do pecado, mantendo-se fiel ao Senhor. E a gente fala, Deus, eu estou fazendo, e aí o Senhor não está fazendo nada? Ele está tratando aqui primeiro. Ele está tratando aqui primeiro. Uma vez, irmão, no período do meu ministério, eu estava mais ou menos uns quase 5 meses, uma dor terrível na região aqui do coração. Eu pensava, era uma dor assim, uma angústia, uma aflição tão grande, que ela era sentida na carne. E eu pensei em um médico. Eu falei, eu tenho que procurar um cardiologista, vou no médico. E eu fui orar, uma pessoa veio orar por mim, e Deus, a hora que ela põe a mão na minha cabeça, Deus fala assim, essa dor que você está sentindo no seu coração não é física, não é algo físico, sou eu tratando o seu coração, sou eu quebrantando o seu coração. Muitas vezes a gente sente na carne, sente no físico e fala, Deus, eu não tenho força física, mas é Deus, irmãos, é Deus nos ensinando a dependência dEle, é Deus nos ensinando a esperar com paciência nele, ter perseverança nele. Então você não está no caminho errado. Olhe com convicção e diga para o seu irmão, você não está no caminho errado. Amém? Porque como eu disse, quando não está acontecendo nada, a gente começa a perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu estou fazendo de errado? Deus, o que eu preciso fazer? Aí a gente fica louco. Aí a gente começa a fazer coisas com a desculpa de que está fazendo para Deus. A gente faz tudo, mas não faz o que Deus manda fazer. Esse é um grande perigo para mim e para você, fazer muito. Tem gente que faz de tudo na obra do Senhor, tudo que surge ele faz, mas ele não faz o que Deus manda ele fazer. Não adianta. Não adianta. Outra coisa, uma característica de quem espera no Senhor, ele não toma atitude precipitada. Sabe o que é isso? É a pessoa que toma atitude precipitada, ela é dirigida pela lógica, ela é dirigida pela intuição, por aquilo que ela acha, e não por aquilo que Deus pensa. Isso é agir precipitadamente, agir com lógica, agir com razão humana, agir com intelecto humano. Provérbios diz assim, olha, não te estribes no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Quantas vezes nós queremos conhecer Deus, entender Deus pela razão humana, e nós temos que aprender que muitas vezes pessoas na história da Bíblia tiveram atitudes precipitadas. Saul não conseguiu esperar Samuel. Abraão e Sara é outro exemplo de precipitação. E olha a definição de precipitar no dicionário: lançar em desgraça ou situação desfavorável, apressar, correr, antecipar, agir sem pensar. Olha o perigo da precipitação: lançar em desgraça ou situação desfavorável. É uma mensagem que eu preguei aqui uma vez, arrumando problema onde não tem. Isso é o papel da precipitação, arrumar problema onde não existe problema. Se você quiser levantar a mão, obviamente, mas quem já arrumou problema onde não tem? Eu acho que todo mundo. Todo mundo já arrumou um problema onde não existia um problema. Por quê? Porque não soube esperar do Senhor. Abraão e Sara arrumaram um problema. Sara diz para Agar, vamos fazer o seguinte, deita aqui com meu esposo e ele vai te dar um filho. Quando a mulher fica grávida, começa a intriga entre as duas. E Sara pega e fala assim, para Abraão, manda essa mulher embora do deserto. Então nós temos que aprender a não tomar atitude precipitada, a não apressar, não antecipar.
Porque precipitar, eu gosto muito dessa aqui, agir sem pensar. Quando você for fazer alguma coisa, por experiência própria minha, e eu tenho certeza que você já tem experiência assim, não tome atitude com o coração desesperado, não tome atitude com o coração ansioso, porque muitas vezes nós agimos sem pensar. Fala para o seu irmão, pensa primeiro. Amém? Pensa primeiro. É a lei da semeadura. Tudo que planta, colhe. E muitas vezes nós plantamos sementinhas bem erradas por agir sem pensar. Porque muitas vezes Deus fala assim: olha, esse período que você está vivendo é um período de espera. Mas as contas chegam, os dias passam, a idade vai chegando, as horas vão passando, os meses vão passando, e tudo isso vai gerando em nós um certo argumento com Deus. Como, pastor, argumento? Deus, o senhor está vendo que já passou 30 dias do dia que o senhor falou. No primeiro dia que o Senhor disse que ia mudar a minha vitória, ia me dar a bênção. Ou seja, vamos usar um exemplo. Deus pega e fala com você hoje: vou mudar a história da sua vida. Aí passa 2 meses, passa 3 meses, aí a gente começa a argumentar com Deus em oração. Deus, o Senhor disse que ia mudar a história. Ele disse, só não disse quando. Você concorda comigo? Ele só não disse quando, ele disse que vai mudar. De vez em quando ele pega e fala: dentro de 10 dias eu vou fazer isso, dentro de 15 dias, dentro de 1 ano eu vou fazer isso. Mas na maioria das vezes nós pegamos essas coisas, tempo, dia, hora, com um argumento, dizendo: Deus, já passou da hora. Fala para o seu irmão: o Senhor vai chegar na hora certa. Aí você fala assim: mas pastor, como que você tem coragem de dizer que o Senhor vai chegar na hora certa, se a conta já venceu? Aí você fala assim: mas se pastor mente, venceu, e daí? Deus deixou de ser Deus porque venceu alguma coisa? Deus, o mesmo Deus que supre a sua necessidade, Ele vai suprir a sua necessidade. Fala para o seu irmão, diga amém.